Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na sessão Arena à Tarde do Projeto REC. Nessa sessão a gente comenta a interação do público dos mais diversos canais do Grupo à Tarde com os conteúdos que eles veiculam. E hoje a gente vai estar em destaque aqui, Priscila, no Jornal à Tarde, há um artigo do psicanalista Cláudio Carvalho. Ele fala de um assunto que tem sido uma tônica, né, digamos assim, no cotidiano das pessoas, que é a questão da solidão. Né? Então ele diz o seguinte: a solidão é um dos fantasmas mais recorrentes no divã do psicanalista. Inventamos o amor como um antídoto à solidão, mas não precisamos topar com as dificuldades e temores despertados por uma separação para saber que quanto mais amamos, mais tememos ser abandonados. Filho do desamparo, o fantasma da solidão nasce quando o filhote do humano é arrancado do aconchego escuro e quentinho para ser lançado à luz fria de um mundo exterior hostil. Então a gente observa, né, nesse mundo aí completamente dominado pelas tecnologias de informação e comunicação, que as pessoas têm muito mais facilidade de interações, na verdade tem aumentado as queixas em relação à solidão. Né? Exatamente, é um paradigma, né, quase, porque uma coisa que aproxima você de pessoas que estão em outras cidades, estados, países, afasta. Às vezes, né? Isola, né? Isola, porque Isola. Você é um confortável que te faz perder essa conexão próxima, real com as pessoas. Eu tenho notado muito as pessoas, às vezes, desculpem, elas estão no mesmo ambiente social e, às vezes, numa mesa de bar, né? E as pessoas, na verdade, elas estão olhando para as telas dos smartphones. E o pior, muitas vezes, a gente tá aqui, eu com o celular, você com o seu, num bar, eu tô mandando coisa pra você. Isso. O que é pior ainda. Muito Isso, Black Mirror. Né? Eu me lembro, assim, de uma cena que eu vi uma certa feita num bar, né? Foi em Fortaleza. E eu fiquei comentando com meu marido, né? A pessoa sozinha na mesa de bar, né? Era um homem. E aí ficava fazendo selfies, tomando vinho, como se estivesse se divertindo. A gente ficou ali por 2 horas e chamou a atenção, porque a gente ficou por 2 horas e ninguém chegou para acompanhá-lo. E era como se ele estivesse encenando uma felicidade, uma alegria, e sozinho numa mesa de bar. Aquilo me chamou tanta atenção, assim, me deu uma certa angústia, né, nesse sentido. E a gente está vendo cada vez mais isso. As pessoas, às vezes, estão na mesma casa e elas não conversam, elas mandam mensagens pelos WhatsApp. E isso tá pelo WhatsApp. E isso entra em vários âmbitos. Você citou esse, aconteceu comigo, eu estava num show. E aí, com meus amigos, minha irmã, e tinha um cara que ele foi sozinho pro show, era um show do Maroon 5, e ele tirando várias selfies, sorrindo, virando pro palco, tirando ele, não sei o quê, e durante o show todo ele assim. Ele só sorria para tirar as fotos e mandar para as pessoas, mas lá ele nem se movimentava. Ele nem parecia conhecer as músicas, mas para as redes, para os amigos e etc, ele tava maravilhoso. Então, é uma coisa assim surreal. Contraditória dos nossos tempos, né? Assim, né? As pessoas têm tanta interação, tantas possibilidades de interação, e é interessante que elas estão cada vez mais sozinhas. Então, muito interessante esse artigo, né? Do psicanalista Cláudio Carvalho. E uma outra coisa que a gente vai destacar hoje, né, é uma charge que saiu no jornal do Cal Gomes, que fala até um pouco sobre isso, que é a inteligência artificial, que hoje nos últimos anos e nos últimos meses em especial tem aflorado muito no campo de discussão. E essa charge pode sinalizar para a gente um último acontecimento que teve relacionado sobre a IA, que foi uma reunião da ONU, onde a humanoide Sofia, ela participou da reunião da ONU, que estava sendo discutidas, de como o mundo pode ficar melhor e várias discussões do tipo. E ela respondeu a pergunta de um jornalista na primeira coletiva de imprensa já realizado com máquinas, né? Foi a primeira, em que a participação era uma convidada ali, em Geneva, na Suíça. Ela disse basicamente que as máquinas teriam potencial para governar o mundo melhor do que os humanos. E a desculpa dela, o argumento dela, no caso, foi a seguinte: abre aspas, não temos os mesmos preconceitos ou emoções que às vezes podem obscurecer a tomada de decisões e podemos processar grandes quantidades de dados rapidamente para tomar as melhores decisões, respondeu Sofia. E olha só, né? Interessante, mas... De novo, e olha só. E olha só, né? É interessante
Lembrar, Sofia, que na verdade inteligência também é emoção, tá? Sim, exatamente. A gente teve, né, uma longa estrada na história da humanidade em que o raciocínio lógico ficou muito atrelado a uma questão de inteligência. Se você tinha uma capacidade de raciocínio lógico em operações, por exemplo, em operações matemáticas, você tinha um QI mais alto. Isso mudou porque as pessoas foram, né, e claro, todo o avanço, né, da educação, dos estudos sobre cognição e outras questões, né? E a gente sabe hoje que inteligência emocional é um tipo de inteligência. Sim. E outros tipos de inteligência. Então, assim, emoção não está desconectado, né? Me desculpe, Sofia. Mas não ter emoções não é, pelo contrário, é um sinal de problemas sérios. Você não tem inteligência emocional, né? E é isso, a gente tem tido um adoecimento, né? Total das pessoas por conta disso. Um problema exatamente das pessoas não saberem lidar com emoções, a frustração, né? O desejo de ter alguma coisa, né? Por exemplo, quando a gente tem esse mundo construído, essas personas, né? A gente tem uma vida, hoje vida virtual e vida real, elas não são mais desconectadas. Você tem uma persona na rede social, mas que é você mesma, né? Tanto que ou uma versão de você. Sim, dependendo. Por exemplo, mas no Facebook, por exemplo, né? A empresa Meta já te estimula a que você diga o que é que você quer fazer com o seu perfil herdeiro, quer dizer, é um testamento daquela pessoa que você é, o que é que vai acontecer depois que você partir desse mundo. Então não há mais separação. Então, na verdade, são discussões muito interessantes, né? Às vezes a gente passa um pouco de como essas tecnologias, elas também têm a ver com isso, com emoções. E sem falar que essa necessidade de emoção, você precisa não só ter emoção, mas você precisa entender as emoções. Sim. Né? Compreender isso mesmo para governar o mundo. E isso é questão de inteligência Exatamente. também. Então é isso, gente. Tá vendo? Aqui nos canais do Grupo à Tarde, a gente sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima.